Olá pessoal, bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e eu vou continuar falando com vocês sobre o livro do Gilbert Tourneur, sobre o modo de aprender, e eu vou falar agora da segunda parte desse livro, tá? A segunda parte desse livro vai trazer conselhos pedagógicos, conselhos a respeito dos mestres. Então, como que o mestre deve ser, como que o mestre deve se comportar, fala também de como que o mestre deve lidar com as crianças, como que ele deve corrigir as crianças. É uma parte assim um pouco grande, mas aquilo que eu achar interessante eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Capítulo 1 trata particularmente de 4 questões pertinentes ao mestre. Em primeiro lugar, da escolha do mestre. Em segundo lugar, da sua instrução. Em terceiro, da correção. E em quarto, da moderação. Quanto à primeira, que no caso é a escolha do mestre, mostra-se que quem é escolhido para mestre deve destacar-se em 4 coisas, que são a consciência, a ciência, a eloquência e a habilidade em ensinar. Então é isso que eu falei, é um livro assim que você tem que tentar montar na sua cabeça um esquema para entender do que ele está falando. Então ele vai falar agora da escolha do mestre e vai dividindo essa escolha naquilo que você precisa observar. Então, escolha um mestre que tenha uma vida sem mancha, que tenha ciência, eloquência e habilidade. Uma vida sem mancha para que não seja desmentido pela sua iniquidade, pois é torpe para o mestre quando sua culpa o desmente, diz Dionísio. Para que, descartada a culpa, mostre maturidade, pois se diz no livro 8 de Alexandre, é mesmo precioso e sem peso o nobre sermão que não seja pronunciado por um nobre autor. A irrelevância do autor faz com que não passe de um ruído vazio. E depois ele fala que após a maturidade ele tem que ser um exemplo. Os homens creem mais nos olhos que nas orelhas. É longo o caminho dos preceitos, breve e eficaz o dos exemplos. E depois que ele tem autoridade. Quem quer que deseje cumprir o ofício de mestre deve destacar-se na honradez dos costumes, seja constante na fisionomia, piedoso no sentimento, insígne de virtudes, louvável pela bondade. Você vê aqui que é complicado você aplicar isso para, por exemplo, escolher o mestre do seu filho. Hoje, na forma como a gente estuda, é difícil você fazer esse tipo de coisa. Eu vou procurar um professor que seja assim. Não. Você coloca ele na escola, o professor que está dando aula é aquele mesmo, e é difícil você exigir dele que ele seja tudo isso, você pensa bem, não tem condição. Até porque aqui ele não está falando da educação que a gente está falando hoje, né? De educação de conteúdos programados, pré-estabelecidos e tal. Ele está falando de uma educação que vai priorizar os talentos, que vai falar da vida de forma universal. Ele não está tratando aqui da escolarização, né? É difícil a gente que tem a mente escolarizada ler um livro da Idade Média e conseguir aplicar isso para a nossa vida. Eu acho que talvez se hoje eu, por exemplo, depois que já fiz faculdade e tal, eu procurasse um mestre, eu quero uma pessoa que seja aquela a quem eu vou me reportar. Aí sim, eu escolheria dessa forma. Do quádruplo conhecimento do mestre, é o capítulo 2 da parte 2. Ele vai dizer então que o que o mestre ensina, né, que seja original, que ele não fica falando daquilo que as outras pessoas já falaram. Aí ele tem assim, escolhe aquele instrutor de quem mais aprenderes por suas próprias coisas do que pelas alheias. Aí ele também fala do sentimento de humildade desse mestre. Onde está a humildade, ali está a sabedoria. A ciência orgulhosa será antes demoníaca do que humana, pois o demônio afinal presume-se sabido. O mestre também tem que ter respeito por aquilo que ele ouve, fica só com aquilo que é útil e também não é soberbo, né? Seja perfeito no juízo e firme no intelecto. Aí ele cita uma frase que eu achei interessante: onde está o ausente conhecimento, o que domina é a opinião. Todo mundo afinal opina sobre o que não sabe. Achei essa frase assim magnífica. Então, do quadro para o conhecimento do mestre, ele traça 4 formas, né, de conhecimento que ele acha importante: o natural, o humilde, o útil e o firme, né? Firmeza de intelecto. Aí ele vai falar da quádrupla eloquência do mestre. Tudo ele divide em 4, gente. Eu não sei se é isso mesmo, se é uma coincidência ou se ele gosta de fazer isso, ele gosta do número 4. Eu não sei.
Ele vai falar que o conhecimento sem a eloquência de pouco adianta, então ele tem que ser eloquente. A eloquência do mestre não pode ser gaguejante, a filosofia pode ser fingida, mas a eloquência não. Depois ele vai falar que seja clara, que não se cubra do esplendor das palavras. Falamos não com palavras doutas da sabedoria humana, então a pessoa tem que falar de forma simples. Que seja adequada e não inconveniente. Você tem que falar para a pessoa a quem você vai ensinar. Você não pode tentar falar numa linguagem que a pessoa não entenda. Que seja agradável e não repelente. Gente, difícil, né? Porque se a pessoa não gosta da voz da outra, como é que vai ser? E como já falamos dessas coisas mais plenamente no tratado de Doctore, eu não sei falar, gente, que não é inglês. De Doctore parece inglês. Abstemos-nos da maior delonga agora. Ele vai fazer várias vezes isso, tá? Nós já tratamos disso na outra, já tratamos disso no outro e é complicado. Mas não deixa de ser inteligível, tá, gente? O livro não tem nada faltando, assim. Só tô falando que ele faz referência a outras obras. Da quádrupla habilidade de ensinar do mestre. Aí ele vai dividir de novo em 4, né? Ele tem que ter habilidade de ensinar de 4 modos. Ele faz se entender a si mesmo. Ele consegue ser memorizado. É uma tendência notável das boas inteligências amar a verdade nas palavras e não as palavras em si. Se faz com que se escolha o mais vantajoso. Eu acho que ele está falando também da pessoa falar o que é mais importante, né? E faz com que os alunos o amem. Achei isso interessante. Depois ele vai falar da instrução do mestre. Ele tem que considerar o aluno no tempo adequado para a instrução, o engenho natural, a ordem do ensinar e o método de ensino. E aí depois ele falou 4 coisas, né? Agora ele vai dividir a primeira em 4. Ele vai dividir. Depois a escolha do mestre segue a instrução. O mestre, pois, tem em conta o tempo próprio para a instrução do aluno, o seu engenho natural, a ordem do ensinar e o método de ensino. O tempo próprio, como se diz assim, é a infância ou a puerícia. Por isso deve se manifestar no doutor uma maior diligência. E nisso vem socorro a natureza, os exemplos, a filosofia e a graça. Aí ele vai falar da natureza, que os animais são mais facilmente domados na idade juvenil. Depois ele vai falar da constância, né? Ele diz, é estúpido o corredor ou viajante que passa o dia todo ocioso e só no fim da tarde empreende viagem para casa, né? Então, tem que ser bem assim, consistente, né, no estudo. Quanto à filosofia, porque, como atesta Aristóteles, não é pequena diferença que faz este ou aquele hábito adquirido desde a juventude. Como diz Platão, a memória do velho comporta-se como uma pedra que admite novas impressões com muita dificuldade, e a da criança é como a água, que recebe facilmente todas as impressões. Aí ele vai dar aqui vários motivos pelo que os jovens são mais fáceis de se ensinar. Então você deve ensinar desde pequeno. Depois ele vai falar da consideração dos talentos, que o mestre deve olhar para a criança e saber aquilo que ele vai aprender de forma mais fácil, tá? Então ele vai falar assim, considere o mestre também os talentos dos que hão de ser instruídos, e conforme a condição deles apresenta o ensino adequado. Pois, como diz Boécio, alguns são obtusos, alguns são medianos, alguns perspicazes e alguns perspicacíssimos. Os muito obtusos são mais aptos para os trabalhos mecânicos do que para os filosóficos. E aí vai, gente, aí ele vai explicando, um por um. Quando a arte e a natureza convergem, os alunos avançam bem com facilidade. Então ele vai falar que primeiro você ensina a gramática, e ele dá várias citações incríveis. Por exemplo, Alfarabi diz o seguinte: o começo de todas as ciências é a ciência da língua, isto é, da imposição dos nomes às coisas, isto é, a essência e ao acidente. A segunda é a gramática, que é a ciência de pôr em ordem os nomes impostos às coisas e compor orações. A terceira é a lógica, que é a ciência de pôr em ordem as proposições para extrair conclusões pelas quais se chega ao conhecimento do que foi dito e ao juízo quanto à sua veracidade ou falsidade. A quarta é a poética, que é a ciência de pôr em ordem os metros segundo as proporções das palavras, os tempos dos pés e os números deles. E em seguida ordenam-se os demais. Por isso, no livro De Divisiones Scientiarum, sobre a divisão das ciências, que a primeira é a ciência da língua, a segunda a lógica, a terceira doutrinal, a quarta natural, a quinta divina e a sexta civil. Nós, contudo, através de Ricardo de São Vítor, primeiro devemos aprender a eloquência, depois a ética, em terceiro a teórica, incluindo sobre a eloquência o trivium, sobre a ética as 3 classes da moral, sobre a teórica as matemáticas e as científicas. E aí a gente vai ter aqui a primeira citação do trivium. Achei super interessante.
que isso é totalmente abandonado. Hoje a gente não estuda trivium, quadrivium, essas coisas passam batido aí na nossa educação. A ordem das disciplinas se aplica segundo a natureza, nos livros segundo a matéria de que tratam, na narração como foi dito, segundo a disposição, na exposição segundo a investigação, como diz o mestre Hugo. Diz contudo São Bernardo, a ordem correta é que primeiro aprendamos o que é mais útil para a salvação. Sempre ele entra nessa parte do que é útil para a salvação, daquilo que é espiritual, tá? Muito bom, é uma leitura assim que às vezes você precisa dar uma atropelada naquilo que você não entendeu, para você chegar lá no final e falar, calma aí, volta que a gente vai entender o que ele falou. O capítulo 8 eu vou pular, sobre a consideração do modo em relação a 4 coisas, o essencial, o acessório, o próprio destino, porque eu não entendi nada desse capítulo. Esse capítulo é 2 páginas, e eu não entendi o que ele quis dizer. Pulei. Capítulo 9, da correção das crianças. Aí ele vai falar da correção de acordo com aquilo que a criança fez, tá? Então ele vai falar que depois da escolha da instrução, vejamos a correção do instrutor. Com efeito, devem se corrigir as crianças para que possam se formar tanto nas ciências quanto nas virtudes, como está escrito. Dobra a nuca dele na juventude, bate nos seus flancos enquanto é criança, para que não se endureça e deixe de acreditar em ti. Isto é, quando estiver já endurecido e adulto não possa mais ser corrigido. Quais são as correções? A respeito da correção, presta atenção à ocasião dos pecados, a transgressão dos preceitos, a admoestação por palavras, a aplicação de castigos corporais. E aí ele vai falando, ele vai tratar no capítulo 10 dos diversos tipos de transgressão e preceitos das crianças. Aí ele vai falar, as crianças pecam no modo de aprender quando põem de parte as coisas úteis, ou ainda odeiam as necessárias, deleita os espetáculos da vaidade, como em vigília, o cavalo de madeira repleto de homens armados, o incêndio de Troia e a sombra da própria Creusa. Ele vai falando umas coisas que você tem que prestar muita atenção, pois com frequência pecam os alunos agindo contrariamente aos preceitos dos pais e dos mestres. Correm a jogos, a variados espetáculos, alimentando os olhos com coisas ilícitas, de mais bom grado ouvem fábulas do que aprendem regras ou escrevem. Depois ele vai falar também que os alunos pecam por inveja, pecam no desejo do louvor, pecam nas mentiras, nas más companhias, nas contribuições às mesas, pecam também quando gabam de ter feito o que não fizeram, para que não sejam considerados entre os companheiros tanto mais desprezíveis quanto mais íntegros. Ele vai falar de coisas simples, né? Você pode ver que são coisas de criança mesmo. E aí ele vai falar da admoestação. Isso aqui é fantástico. Ele vai falar que você pode exortar, advertir, repreender e vai falar que também que essas coisas devem ser frequentes, né? Você deve insistir com a criança. E depois disso, depois que você insiste com essas formas de repreensão, você pode impor castigos corporais. E aí ele fala dos castigos corporais públicos e os privados. Dependendo, se o erro foi em público, contra a ordem pública, você deve admoestar e dar o castigo em público ou fora disso. Gente, a gente tá falando aqui de mestres aplicando castigo físico em alunos, tá? Isso é totalmente proibido hoje no Brasil, mas é muito interessante você entender como que isso pode vir pro seu filho, porque dentro de casa quem manda é você, né? Então você pode. E aí ele vai falar, a criança deve receber os castigos sem resmungos, mas com agradecimento. Se asnos é o que somos, afinal temos necessidade de aguilhão e esporas. Por isso se diz no Eclesiástico, ração, vara e carga para o asno, pão, disciplina e trabalho para o servo. Não deveis, pois, espernear contra o aguilhão, a não ser que deseje ser aguilhoado 2 vezes. Depois ele fala da moderação da correção, que consiste em 4 coisas, o afeto, o modo, o tempo e o lugar. Requer-se no professor um afeto tal que ele não castigue por ira desmedida ou por fúria, mas antes por zelo e amor. A clemência é a temperança da alma que está no direito e poder de vingar-se, ou a indulgência do superior para com o inferior. Chamamos cruéis, contudo, os que têm motivo para punir, mas não têm medida, como falares ou buzires, que contra os homens se serviam de crueldades acima da medida humana. E aqui termina, então, a segunda parte desse livro, que está falando aqui do comportamento do professor para com o aluno. E eu vou depois trazer para vocês a terceira parte. Fiquem de olho na playlist. Se inscreva no canal, diga o que você achou desse vídeo um pouco mais informal, eu folheando aqui a segunda parte do livro. Um abraço, até o próximo.